Padre Joãozinho. Irmãos e irmãs, o evangelho de hoje, eu não ficaria em paz se eu não pregasse sobre ele. Poderia falar tantas e tantas coisas, mas como eu quero rezar com vocês também, eu vou pegar apenas 3 pontos deste evangelho, que é na minha oração de hoje. O evangelho mexeu muito com aquilo que eu creio, que eu quero, que eu faço, e com certeza ele tem uma palavra também para você. Toda palavra que nós lemos, nós temos que colocar na cabeça uma coisa: é como uma receita médica. Se você lê a Bíblia diferente de como você lê uma receita médica, você está lendo a Bíblia errada. O que eu quero falar com isso? Qual é a comparação, a metáfora que eu estou usando? Você ler a receita médica não vai te curar. Você apenas ir no médico e colocar a receita num quadro lá na sua sala não vai te curar. Você mostrar para todo mundo que você saiba a receita de cor não vai te curar. O que é que vai te curar? Fazer o que está escrito, tomar o que está escrito, no horário em que está escrito, ou seja, praticar. O médico te passa a receita e você tem que praticar nos horários, nos exames, naquilo que lhe foi pedido. Muitas pessoas leem a Bíblia, muitas pessoas sabem versículos de cor da Bíblia, muitas pessoas têm em casa até um altar da Bíblia, mas quando entra a prática, parece que uma coisa é a minha vida e outra coisa é aquilo que eu leio. E a Bíblia mesma vai dizer: infeliz daquele que lê, daquele que ouve e não pratica. Jesus vai dizer que parece um homem louco que construiu uma boa casa sobre areia. Bastam as tempestades, os ventos e as enchentes e a casa cai. E o problema é que quando a casa cai, estas pessoas são aquelas que ficam revoltadas contra Deus e gritam: ah, por que, meu Deus? Volta, volta, olha lá atrás o que você fez, olha lá atrás com quem você fez, olha lá atrás o que você não fez. Ou seja, nós não praticamos a palavra, nós não a colocamos em prática. E o evangelho que nós ouvimos, depois você pode ler este evangelho, Mateus capítulo 20, versículo 17 ao 28. Tudo que eu vou falar aqui, esses 3 pontos, estão contidos neste evangelho. Foi o evangelho que nós ouvimos agora. Eu vou repetir algumas partes por causa da gravação, para que a pessoa se situe no que está acontecendo. Primeiro ponto: enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes. Aí Jesus vai revelar que ele está indo para Jerusalém para ser flagelado, crucificado e morto, mas ele ressuscitará ao 3º dia. Amém? Quem entendeu isso? Isso aqui é tranquilo, não é? Qual é o primeiro ponto que eu quero refletir com você? Para de pensar que você é o que você nunca será. E o que você nunca será? Todo mundo. Você só pode ser uma coisa: você mesmo. E enquanto você não for você, você terá tudo para ser feliz e não vai ser feliz. Aí quem não se deu de presente, quem não se presenteou com a própria vida, aí fica buscando felicidade fora. Aí trabalho a semana toda para dividir o salário em 4, para meter um pau no dinheiro na festa de final de semana, porque eu tenho que ser feliz e lá eu sou. Ou ter o último celular, ou um carro bem luxuoso, ou aí se ou vai. Mas tem um problema: quando você adquire isso, a felicidade dura um instante. Passam dias, horas, minutos, você vê que aquilo não te fez feliz. E o que é que nos faz feliz de verdade?
ser a melhor versão de nós mesmos e oferecer isso a Deus e ouvir a Deus. Toda vez que você for ler a Bíblia, há algo que muitas pessoas não sabem e nós precisamos saber. Toda vez que você for ler a Bíblia, procure saber, Jesus está falando para quem? Ele está aonde? Porque existem vários discursos de Jesus para pessoas diferentes. E Jesus disse à multidão. E Jesus disse a Zaqueu. Jesus disse aos discípulos. Jesus disse às crianças. Pegou uma criança. Porque Jesus vai falar de acordo com o nível que a pessoa entende. Se você sentar numa mesa onde só tem médicos e eles começarem a discutir exames, você não vai entender absolutamente nada. Eles têm um linguajar deles. E para o médico entender, você tem que falar a linguagem dele. Isso em todas as áreas profissionais funciona assim. Pega um engenheiro, um arquiteto, um advogado, um dentista, o padre mesmo na sua área teológica, há palavras que quem não é da própria área não entende. E Jesus sabia que se ele falasse do céu, enquanto o céu, só entenderia quem está no céu. Amém? É por isso que ele usa imagem. Eu sou o pastor. Naquela época todo mundo sabia o que era o pastor. Vós sois meu rebanho. A ovelha conhece a voz do pastor. Tinha um homem que plantou trigo. Todo mundo sabia que era trigo. Todo mundo sabia plantar isso aí. Aí veio o inimigo e semeou joio. É a erva daninha. Vinde e eu farei de vós pescadores. Ele sabia o que era pescar. Tinha um barco, tinha um vara, tinha rede. Eu sou o redil, eu sou a porta. Por mim as ovelhas entram e saem. Nós conhecemos redil. A porteira não é prisão, é segurança. Eu sou a videira e vós os ramos. A gente conhece. Na minha casa tem um pé de uva. A videira se arranca o raminho, seca. E daí por diante. Jesus ele fala das coisas do céu do jeito da terra. E ele vai falando de acordo com o que as pessoas entendem. Se a pessoa tem um nível de raciocínio maior, ela conhece a palavra, como Nicodemos. Jesus fez um discurso alto. Jesus foi lá em cima com Nicodemos, porque Nicodemos sabia. Então Jesus aprofunda o assunto. Necessário vos é nascer de novo. Um discurso muito bonito, teológico. O vento sopra, ninguém sabe de onde veio, para onde vai. Assim é todo aquele que nasceu do alto. Nicodemos vai conversando com Jesus de igual para igual. Mas Jesus encontrou com uma mulher, uma tal de samaritana, que não tinha tanto conhecimento, mas ela queria ser feliz. Ela queria se sentir amada, mas ela buscava a felicidade fora dela. Ela casou uma vez, deu errado, e ela achava que felicidade era homem. Ela pegou o segundo, também não deu certo. Ela foi para o terceiro, no início muito bom, beijo, sexo, corpo, mas depois azedou como os outros. Aí ela foi para o quarto, também não deu nada que prestava. Ela foi no quinto, também não prestou. Ela estava no sexto. Ela buscava felicidade em homem, e nós buscamos felicidade em quê? O que é aquilo que a gente vai buscando e na hora tá bom, mas depois não serve. No início dá bom, mas depois azeda. No início te alegra, mas depois te machuca. No início o que te dá prazer, depois o que te sangra. Porque estamos buscando da maneira errada. Então ele conversa com ela no mundo dela. E ele vai dizer para ela: oi, dá-me de beber. Por que ele pede para ela de beber? Por que ele não foi num discurso alto? Porque era uma mulher, coitadinha, carente de amor, com um baldinho, e ela foi buscar água. Então ele pede água. Se ela tivesse com pão, ele pediria um pedacinho de pão. Se ela tivesse uva, ele pediria um copinho de vinho. Entendeu como é? Jesus fala naquilo que a gente entende. E no evangelho de hoje eu fiz isso para você entender onde eu quero chegar. Naquele tempo
Enquanto Jesus subia para Jerusalém, ou seja, quando ele fazia o caminho, ele tomou os seus discípulos à parte. Completem. Ele tomou os seus discípulos. O que é à parte? Separado. Só eles. Porque ele queria falar com eles. Tem coisa que Deus não quer falar com todo mundo. Tem coisa que Deus quer falar só com você. Tem coisa que Deus quer cochichar no teu ouvido. Tem coisa que não é para o padre saber, é você e Deus. Tem coisa que não é para os outros saberem, é Deus com você no teu quarto. Mas se você não escuta Deus, se você não tira um tempo à parte para estar com o Senhor, você só vai ouvir o que é para todo mundo. E eu não sei se você está me entendendo, porque na nossa vida é assim que funciona. Eu não estou para ninguém. A secretária pergunta: mas nem para fulano? Não, para fulano eu estou. Não acontece isso com muita frequência? Eu estou cansado, não quero sair com ninguém, mas quem está te chamando é fulano. Ah não, com fulano eu vou. Se você não tem intimidade com Deus, parece que você é todo mundo, porque você ouve o que todo mundo ouve. O que Deus quer? Levar você num lugar à parte, que Ele tem coisa para falar que é só para você. Tem sentimentos que vão brotar na oração, que é só para você. Tem promessas que Ele tem, que são só para você. Mas você tem que se permitir ir ao lugar à parte. E a coisa não é simples, a coisa não é fácil. Ele vai dizer para os discípulos: olha, eu vou sofrer, mas o sofrimento não é o fim. É necessário passar por isso para que chegasse. Vitória, tu reinarás. Ó cruz, tu nos salvarás. A cruz não quer menos, gente. A cruz sempre é... Você nunca pensou nisso não? A cruz é sempre mais. O padre nunca abençoa menos. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Menos para vocês. Não. A igreja sempre faz mais. Padre, benze meu menino. Mais graça, mais bênção, mais saúde. Padre, benze meu carro. Com segurança, com mais paz, mais saúde, prosperidade. Vai à missa, mais alegria, mais bênção, proteção. É sempre mais, gente. É sempre mais. E poderia ser muito mais se você na tua casa tirasse um minutinho para ouvir a Deus. Ouvir o padre é muito bom. Vir à igreja é espetacular. Mas você tem que ter momentos com Deus, porque tem coisa que Ele só fala à parte. Tem coisa que Deus fala comigo, não é na missa, não é quando eu estou no meio do povo, quando eu estou no meu quarto sozinho. E muita coisa acontece no famoso eureka. Você está pensando em algo, está rezando sobre aquilo, talvez você reza, Deus não responda, mas fique atento. Quando você menos pensa, aparece a solução, aparece o caminho, aparece qual a escolha. Por quê? Porque você foi com Deus para um lugar à parte. E se você por acaso tem vergonha de contar para os outros isso, dentro do seu quarto ninguém saberá. Fecha a porta, se ajoelhe, põe as mãos postas, abaixa a tua cabeça e fala a verdade para Deus. Você que é jovem, que não tem essa espiritualidade ainda porque terá ainda muito bem lapidada, fala para Deus hoje. Falou: meu Deus, eu estou ajoelhado aqui, eu não sei nem o que eu falo, mas eu estou aqui porque eu fui à missa hoje, e o padre falou que é assim que faz, então eu estou fazendo. Eu estou aqui, meu Deus. Eu quero que alguém me prove que Deus não está escutando essa oração. Eu quero que alguém me prove que Deus não vai fazer para o jovem aquilo que o jovem entende, porque Deus, eu não falei isso agora, Deus Ele vai na altura do... Não é você que... Não, é Deus, Ele desce. Deus, Ele desce. Quando o Zaqueu desce, o que Jesus fala? Eu vou na tua casa. E Jesus, acho que muito carinhoso, deve ter feito assim, ó: eu vou na tua casa. Vai ficar do tamanho dele. E como que Jesus fica no tamanho dele? Entrando no mundo dele. Zaqueu, coitadinho, só levava. Era pequenino, mas só levava, porque era ladrão, era um traidor. Ele recebia imposto para o Império Romano e parte era dele.
E Jesus sabia que ele não estava uma vida legal. Só que Jesus se abaixa, ele fica da nossa altura, ele nos entende. Eu vou voltar a Zaqueu, mas quando você lê aquele texto, Pedro, tu me amas? Na verdade, na tradução, no pé da letra do hebraico, é mais ou menos assim: Pedro, tu me amas? Pedro vai dizer: não é que eu te amo, eu te gosto muito. Quer dizer, porque para eu te amar, eu tinha que fazer o que você fez, eu não estou contra disso não. Aí Jesus pergunta a segunda vez: Pedro, tu me amas? Eu te gosto muito. Na terceira vez, Jesus fala assim: Pedro, tu me gostas muito? Sim. Você entendeu? Como Pedro não estava contra daquele amor, ele desce. O verbo é akabasmé. Quer dizer, você me tem amor eterno, amor ágape? Não, te tenho amor filia, filioté. Então Jesus pergunta: filiomé? Sim, filioté. Jesus desce no nível do amor de Pedro. Pedro chegaria no amor, porque o final da vida de Pedro foi o quê? Morrer crucificado. E ele disse: eu não sou digno de morrer igual Jesus. Não sei se você sabe, Pedro morreu crucificado. Como? De cabeça para baixo. Ele falou: Pedro, não me ponha igual Jesus, me ponha de cabeça para baixo. Eu não sou digno de morrer como o Senhor. Nessa hora Pedro disse: eu te amo como o Senhor me ama. O Senhor morreu por mim, agora eu estou morrendo por ti. Pedro chegou lá, só que ele teve que fazer uma caminhada. E Jesus respeita a caminhada. Jesus respeita o estágio que eu estou, o estágio que você está, porque Deus não nos compara. Nós somos únicos para Ele. Por isso que você não deve se comparar. Eu vou falar sobre isso. Mas voltando a Zaqueu, quando Jesus vai para a casa de Zaqueu, Zaqueu ficou tão assim, encantado com a simpatia de Jesus, que Zaqueu disse assim: Jesus, se eu contar para meus amigos, se eu for lá em casa, ninguém vai acreditar. Naquela época não tinha selfie, né? Não tinha selfie. Aí Jesus falou assim: o que você quer falar comigo, Zaqueu? Se o senhor não importar, eu queria convidar os meus amigos. O que Jesus respondeu? Zaqueu, os teus amigos são meus amigos. Como que eu sei disso se não está escrito na Bíblia? Porque depois que Jesus vai para a casa de Zaqueu, os publicanos ficam criticando Jesus, os fariseus. Jesus se senta à mesa e come com cobradores de impostos e pecadores. Jesus foi na casa de Zaqueu. De onde surgiu tanto cobrador? Porque os amigos de pecador, pecador é amigo de quem bebe, bebe, amigo de quem fuma, fuma. Zaqueu tinha quais amigos? Quem roubava como ele. E foram com esses que Jesus sentou-se à mesa e deu a cartada: Zaqueu, hoje a salvação entrou nesta casa, a salvação entrou no teu coração. E naquela hora eu penso que vários que estavam à mesa se sentiram chamados a uma mudança. Zaqueu, desce. Eu não quero falar com você aqui na praça, porque o que eu vou falar para você não é para esse povão escutar, não. O que eu vou falar para você é para você. Eu vou na tua casa. Jesus levou os discípulos a um lugar à parte. Jesus chamou o Zaqueu a um lugar à parte. Que lugar? A casa. Tem lugar melhor do que a nossa casa? Viajar é bom, voltar é melhor. Dormir em hotel é gostoso, mas a nossa cama é melhor. Comer coisa gostosa passeando é bom, mas comer a sua comida na sua casa, no teu prato, é melhor. Então casa é lugar da intimidade, é lugar da verdade. É lá que Jesus quer estar, à parte. Quando você for rezar, entra no teu quarto, fecha a porta e ora em segredo. E o Pai que vê segredo recompensará. Como anda a sua vida de oração? Você tem tido momentos à parte com o Senhor? Não passe nunca perto de uma igreja sem entrar para um pequeno momento de oração, nem que seja um Pai Nosso, um sinal da cruz bem feito, ou chegar na porta da igreja. Se você estiver com pressa, chega na porta da igreja: Jesus, passei só para tomar a bênção, fica comigo, me orienta. Vai,
Tem gente que passa, volta, nunca entra numa igreja, nunca está com Jesus à parte. Uma coisa é você estar no meio dessa multidão aqui, ó. Outra coisa é você estar ali na capelinha, só você e ele. Só você e ele. É na intimidade, é a parte. Aí o que você vai sentir lá, talvez você não sinta aqui. O que você vai escutar lá, talvez não escute aqui, porque tem coisa que Deus só fala à parte. Aqui eu passo para o segundo ponto. Rádio. Hoje em dia a maioria de rádios são digitais. Mas como muitos aqui, eu também peguei aquele rádio que tinha uma rodela assim, ó, um botão, e você tinha que ficar procurando a estação. E de vez em quando a estação sumia. Aí começava, não é assim? Aí passava um tempo, aí alguém via com um pedaço de bombril. Põe nessa antena aí. Aí falava, você lembra disso? Aí punha um bombrilzinho, aí falava. O que é que estava errado neste rádio? Ele perdia muito fácil a sintonia. A gente falava isso. Sintoniza tal estação para mim. Lá em casa minha mãe tinha num pedaço de papel de pão as rádios que ela gostava com a sintonia. Ela olhava a rádio, via lá um número, ia lá no botão e procurava. Ficava um negócio andando para cá e para cá assim, ó. Um dia eu contei isso na catequese. Ai, padre, o que é isso? A gente nunca viu. Falei, chatos, modernos. Na minha época tinha, punha para um lado, punha para o outro, e ficava chiando. Eu estou contando isso para falar do segundo ponto. Se você não tiver uma boa sintonia com Deus, você vai achar que está ouvindo uma coisa, você está escutando outra coisa. Ou já vai achar que Deus quer uma coisa e Deus está querendo outra coisa. Já aconteceu na sua vida de você estar conversando com a pessoa um assunto, a pessoa está falando de outra coisa e você acha que ela está falando do que você está falando? Um dia aconteceu isso comigo, com a minha mãe, uma coisa muito boba. Minha mãe, voltando do grupo de oração, encontrou com uma amiga. E a amiga estava falando com ela que gostou muito de um kairós que eu preguei lá em Itaúna. E teve uma senhora de Itaúna, que eu não me recordo o nome, ela me mandou um pastel doce, que na verdade é um pastel de carne, mas ele tem açúcar e canela, muito gostoso, é uma mistura, né? Minha mãe chegou em casa e disse assim, olha, encontrei com uma pessoa que te mandou um abraço, falou, gosta muito de você. Na hora eu falei, é a mulher do pastel. Eu falei, ela me deu um presente maravilhoso, tem até uns ali para partilhar com a senhora. Mas que coisa, ela não me falou nada. Eu falei, deve ser que não era para a senhora saber, mas ela me deu pastel, ela falou que fez, mas ela não faz pastel. Mas será que ela comprou e ficou com vergonha? Depois que ela me mostrou a foto, essa mulher não, mãe. Nós estamos falando de mulher diferente. Gente, se isso acontece entre nós, cuidado. Isso pode acontecer também assim, ó. Se acontece entre nós, acontece com nós e com Deus. O evangelho de hoje fala sobre isso. Jesus está falando de uma coisa, a mãe dos filhos de Zebedeu está falando de outra coisa. Ela pensava que Jesus era um líder político, que Jesus chegaria em Jerusalém, faria uma revolução, correria com Pôncio Pilatos e ele seria o rei. Aí a mãe disse, opa, se Jesus vai ser o rei, deixa eu garantir o lugar dos meus filhos. E a mulher chega, chamou Jesus à parte. Não basta estar à parte. Qual a intenção? Para quê? Que você está querendo? Ela disse assim, Jesus, manda que esses meus dois filhos se sentem no teu reino, um à tua direita, o outro à tua esquerda. Entenderam até aqui? Ela está falando de que reino? Jesus, o rei de Jerusalém. Ele ia libertar o povo e seria o monarca. Jesus escutou isso, mas ele entendeu o quê? Ela está pedindo que eles se sentem do meu lado no reino de Deus, lá no céu. Aí Jesus disse assim, você não sabe o que você está pedindo? Por
acaso eles podem beber o cálice que eu vou beber? Jesus está falando de qual cálice? O cálice da paixão, o cálice da cruz, o cálice da morte. É aquele cálice lá no Getsêmani que ele diz: Senhor, afasta de mim este cálice, mas que não se faça a minha, mas a tua vontade. É o cálice da agonia. Jesus falou assim: mas eles podem beber o cálice que eu vou beber? A mulher está achando que Jesus está falando de qual cálice? O cálice do rei. Porque quem senta à direita do rei e à esquerda do rei num banquete não tem cálice. Eles tomam no cálice do rei. É uma honra perante todos os convidados. O rei, ele toma, coloca o cálice no meio. Quem está à direita também toma. Quem está à esquerda toma do mesmo cálice. União, amizade, confiança. E ali o rapaz vai sempre enchendo o cálice com o melhor vinho, que é o vinho do rei. Este é o cálice da mãe dos filhos de Zebedeu. Ela está falando de um cálice de honra. Jesus está falando de um cálice da dor. E ela falou: sim, eles podem beber. Os dois responderam: podemos beber. Jesus disse: tá bom, vocês vão beber, mas quem vai sentar na minha direita ou esquerda não depende de mim, depende do meu Pai. E os dois saíram satisfeitos. Todos os discípulos morreram mortos, com espada, a pedradas, decapitados. Os dois filhos de Zebedeu morreram também mortos por causa de Jesus tomar o cálice. Só que eles estavam achando que era o cálice da honra, era o cálice da paixão, do sacrifício, do martírio. Gente, se aconteceu isso na Bíblia, pode acontecer isso com você. Você põe na sua cabeça que aquela pessoa é para você. Deus está falando outra coisa. Você está entendendo o que você quer entender. Deus está falando que não é para você trabalhar em tal lugar, mas você quer, porque você quer, porque o salário é maior, não importa, é você que quer. Aí você vai mudando as coisas. Não, porque se sair a entrevista é porque Deus quer. Aí você acha que Deus está falando uma coisa, Deus está falando outra coisa. Aí no final a coisa dá errada. Aí você vai culpar a Deus, sendo que lá atrás Deus perguntou: mas você pode beber desse cálice? Posso. Você não sabe o que está falando. Jesus disse: não sabeis o que estáis pedindo. Gente, dobra o teu joelho no chão e bate com o pé na boca se a mão não chega. Quando você reza e Deus não atende, coitado de nós se Deus nos desse tudo aquilo que a gente pede, porque na maioria das vezes não sabeis o que estáis pedindo. Quanta graça que a gente pede e que depois de 1 ano, 5 anos, 10 anos será desgraça. Deus, ele não vê aqui, Deus, ele vê lá na frente. Por isso que muita coisa que você pede, você não tem e não terá, porque Deus sabe o que é melhor para você. Deus tira uma coisa pequena hoje para te dar uma maior depois. Então cuidado, gente. Vamos aumentar a nossa sintonia com Deus. Assim como o rádio não pode chiar, você não pode estar fora da sintonia. E como que eu entro em sintonia com Deus? Estando à parte com Ele, participando da Santa Missa, confessando, fazendo o bem, fazendo o que deve ser feito, evitar fofoca, intriga, calúnia, cambalacho. Não seja esperto como a maioria do povo é, passando a perna nos outros, querendo ganhar dinheiro fácil, traindo, mentindo. Isso tudo vai tirando a sua sintonia. Mas quando você está na sintonia perfeita do rádio, o som é limpo, claro, você ouve tudo perfeito. Mas tem hora que perde a sintonia, né? Eu lembro quando tinha esse negócio de sintonia, eu falei um pouquinho aqui, o cara falava: não percam, festival de massas da paróquia Nossa Senhora de Fátima. É tipo... Aí começa uma música. Minha mãe: que dia que é? Eu falei: mãe, não entendi. Quanto que é o ingresso? Pelo que eu entendi, parece que é R$50. Tudo errado. Saiu da sintonia. É a mãe dos filhos de Zebedeu. Jesus falando de uma coisa
ela falando do outro e os dois achando que estão falando da mesma coisa. Cuidado. E último ponto, antídoto para inveja, para despeito, para concorrência, é você não se irritar com aquilo que o outro é, tem e faz, mas volver o teu olhar para dentro de você e melhorar você. Você faz muito se melhorar você, não fique preocupado com os outros. O Evangelho vai dizer, quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados. Por que ficaram irritados? Porque os dois queriam a direita e a esquerda. Espera aí, mas se eu conheço quem eu sou, se eu conheço o meu lugar, eu não tenho medo de que ninguém tome o meu lugar. Naquele momento eu poderia até dizer, ou um dos 10 poderia pensar, bobo dos dois, querer sentar à direita e à esquerda. Eu me conheço, sou amigo dele, o sigo, uma cadeira com certeza é minha. Quando você fica irritado com aquilo que o outro tem, com aquilo que o outro conseguiu, com aquilo que o outro está fazendo, é porque você acha que a sua felicidade é ser o outro. Eu acabei de dizer que não é. A sua felicidade é ser você, fazer o que é para você fazer, para você ter o que é para você ter, para você poder o que é para você poder. Guarde uma coisa, gente, isso eu aprendi com muito custo. A gente nunca tem o que é do outro, você tem o que é seu. Você pode ter igual do outro, porque você deve ter, mas você ter o do outro, você nunca vai ter. Você nunca vai ter o trabalho do outro, a vida do outro, a saúde do outro, o cabelo do outro. Não, você pode fazer igual, você pode ter o seu, mas o que é do outro, é do outro. O que é teu, é teu. Eu sou o que sou pela graça de Deus. Eu não quero ser o outro, eu não quero viver a vida do outro. Eu não quero ter que passar a perna para que eu seja melhor que o outro. Sempre o outro. Olhe mais no espelho, contemple mais a tua imagem, olha se você está investindo na tua verdade, se você não fica irritado por pouca coisa. Sabe qual é a causa da maior irritação que nós sofremos? É que o outro não é como eu. Essa é a irritação nas nossas famílias. Por que tem família que briga tanto? Por que tem casal de namorado, em vez de aproveitar um filme, estão nas bitocas, tirando selfie, uma picolé, ficam os dois lá com os bicão na praça? Por que os dois bicudos estão lá? Fica a semana toda sem ver, a hora que encontra é para brigar. Eles estão brigando por quê? Por que os dois ficam irritadinhos? Porque os dois brigam para que o outro seja como eu. O meu namorado tem que ser do meu jeito, a minha namorada tem que ser do meu jeito. Aí vai brigar, porque você é você, o outro é o outro. E amor não é igualdade, amor é respeito, amor é diversidade. É você amar o outro apesar de, não é quando. A gente quer amar quando. Eu vou amar você quando? Não. Apesar de, eu te amo. Eu vou amar você quando você falar menos. Não. Apesar de você não falar pouco, eu te amo. Amar o que se é para poder ser o que deve ser. Amar o real para chegar ao ideal. Amar a luz para fazer as pazes com a sombra. Sombra, o nosso pior lado. Aquilo que nós não somos ainda. Gente, essas 3 colunas do Evangelho de hoje, dá para você fazer um retiro de quaresma inteira. Só esses 3 pontos. Primeiro ponto, eu vou reservar tempo para estar à parte com Deus, para escutar o que Deus tem para falar para mim, para minha família. Eu quero estar em sintonia com Deus, para saber se aquilo que Ele fala é aquilo que eu escuto. No seminário, quando eu tive aula de homilética é a arte da pregação, como que se prega. Meu professor falava, o grande desafio não é você falar, o grande desafio é você saber o que o povo está escutando, porque o que você fala nem sempre é o que o povo escuta.
E isso não é só para mim, padre, não. Quantas vezes na sua casa teve uma confusão danada, porque você falou uma coisa, eles entenderam outra. Você mandou uma mensagem para resolver o problema, a pessoa interpretou de outro jeito. Então você está falando isso. Falou, não é isso que eu quis dizer. Não, eu estou lendo aqui. Eu tenho um conselho para casal, namorado e amigo. Quer manter relacionamento? Nunca resolva problema por mensagem, porque a mensagem ela é interpretativa. A mensagem não tem olho, a mensagem não tem tom de voz, a mensagem não tem calor humano. Então a pessoa, ela interpreta o que ela quer. Quando você está falando frente a frente, a pessoa escuta o que você fala, o seu tom, a vibração, o seu olhar, os seus braços, o contexto ali está. Quem resolve problema por mensagem, você está criando problema, que a pessoa ela consegue pegar a sua mensagem e usá-la contra você. É por isso que nós temos que ter sintonia com Deus. Porque quando você lê a Bíblia, é como se fosse uma mensagem. Aí tem gente que interpreta do seu jeito. Esteja em sintonia com o Pai. O que o Senhor quer falar a mim? O que o Senhor tem para falar para minha família, que não é para todos, é a parte. E terceiro, para de se irritar com o carro do outro, com o casamento do outro, com a vida do outro, com o que o outro tem ou deixou de ter. Isso não é da sua conta, não. Cuide de você. Eu cuido de mim, você cuida de você, e juntos nós nos abrimos a Deus. A crítica positiva, ela é sempre bem-vinda, mas a crítica porque você faz o que eu não faço, você tem o que eu não tenho, e você pode o que eu não posso, isso aí não é crítica nem destrutiva, isso aí é inveja, eu querendo ser o que você é. E a Bíblia está mostrando que é de outro jeito que a banda toca. Eles ficaram irritados porque os dois quiseram ser melhores, e Jesus vai dizer para eles: você quer ser grande? Quero! Então seja pequeno. Você quer ser o primeiro? Yes! Seja o último. Você quer ser Senhor? Lave o pé dos outros. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para servir e dar a vida. Gente, o evangelho de hoje é uma cacetada bem dada em todos nós, que nem mim foi, mas uma cacetada que eu vou lhe dizer. Falei, então eu tenho que pregar isso hoje à noite. Você tem tempo de estar à parte com o Senhor? Como anda a sua sintonia com o Senhor? E o que tira a sua paz? Você fica irritado com o quê? Olá, eu sou o Padre Christian Shankar e você está no nosso canal de evangelização, Projeto Luz e Vida. youtube.com/Projeto Luz e Vida. Toda semana um novo vídeo para você. Curta, favorite, compartilhe, inscreva-se no canal. Acesse o nosso site christianshankar.com.br. Lá você encontra esta e outras pregações disponíveis. Por que você só procura Deus quando deu errado? Deu errado, aí meu filho, é missa da família, é menzena, é trezena, e ajoelha no milho. Você vai começar algo, pergunta para Deus: meu Deus, Tu sabes o que está aqui, mas faça o que for bom para mim. Espera. Tudo quando você for começar, pergunte para Deus: é vontade do Senhor para mim? O casalzinho aí apaixonado, quer construir uma casa, eles não rezam não, rezam não. Aí já compra o terreno, já levanta as paredes, depois uma pipinada danada. Você não rezou no início, vai rezar no final. Vá, falou: meu Deus, se for o seu sonho para mim, me abençoa, abençoa meu dinheiro. Estou indo hoje à tarde olhar um terreno, se for para eu morar ali, que dê tudo certinho, que eu tenha até um bom desconto, nós estamos precisando de desconto. Abençoa meu terreno, deu tudo certinho, é um sinal da mão de Deus. Deu um pepino, você fala: opa, é um sinal, não é aqui, né? Você é exemplo disso, né? O terreno foi para lá,
assim, meus irmãos. Deus, ele vai fazendo. Vai levantar a casa, ô meu pai, antes de colocar o primeiro tijolo, eu estou te consagrando esse terreno. Vem na missa, traz a água, na hora da bênção, abençoa a água. Lá no seu terreno, joga água no seu terreno para tirar os olhos gordos. Falou, meu Deus, se for para dar certo, é aqui que eu vou construir a minha casa. Aí você vai levantando a casa. Você tem sonho de uma casa maior, fazer uma churrasqueirinha, uns azulejos. Vai rezando, gente. Nós temos que deixar que Deus realize a vontade dele em nós. E a vontade de Deus para nós é muito melhor que a nossa vontade. Primeiro ponto, vida de oração. Segundo ponto, realizar a vontade de Deus. Terceiro ponto, isso aqui tem gente que não gosta não, é precisa. Visitar os parentes que mais precisam. Qual é o terceiro? Interessante, tem gente que não visita parente, mas não visita amigo. Amigo. Tem uns que nem saem de casa mais. E tem gente que diz, família, eu, mulher e filho, o resto é adendo. Não, meu irmão. Tem que visitar seus tios, seus primos, o vovô e a vovó, as pessoas doentes. Maria ouviu da boca do anjo que Isabel já estava grávida há 6 meses. Isabel não era jovem, era uma senhora. E Maria vai até Isabel para servi-la. Mas Maria não vai levando qualquer coisa. Maria leva 3 presentes. Quais são os 3 presentes? Primeiro presente, repita alto, Jesus Cristo. Isabel vai dizer, que honra a mãe do meu Senhor. Segundo presente, Espírito Santo. Qual é o segundo? Quando a sua saudação chegou ao meu ouvido, a criança pulou de alegria. Terceiro presente, alegria. Qual é o terceiro? Quais são os 3 presentes que você precisa levar para a sua família toda? Jesus, Espírito Santo. Um dia eu estava celebrando o batismo. Criança não mente, mente? Você quer saber uma verdade? Chame a criança longe do papai e da mamãe e pergunta. Falam tudo. Criança não mente não. O pai e a mãe que ensina a mentir. Um dia eu perguntei no batismo assim, para que serve padrinho de batismo? Tinha uma criança ali, ó. A criança respondeu, para dar presente. Só isso que o padrinho está servindo. Falei, o padrinho de batismo, ele tem que levar sempre 3 presentes. Jesus, através da palavra, o Espírito Santo, através do testemunho, a alegria, através da oração. Foi esses presentes que Maria levou. Maria era pobre. Maria não levou ouro, incenso, mirra. Maria levou o que ela tinha. E o que ela tinha? O Espírito, ela carregava o Filho, e ela era uma pessoa alegre. O que você tem levado e trazido dos seus familiares? Eu não sei se na sua família tem. Não estou falando do mal, estou falando da verdade. Na minha tem gente fofoqueira e desocupado. Aí a pessoa vai na casa de alguém e vê o que está lá, e ouve conversa. Ela sai de lá e vai para a casa do outro parente para retratar o que foi. Aí a família toda começa com tititi. Ou não tem? Na minha tem. A tia. Ninguém está aguentando essa mulher. Ela vai na casa de um, vai na casa do outro, e ela não está vendo o que está acontecendo. O que está acontecendo com titia? Eu falei titia, lembrei de Eta muito bom. A titia. A titia tem herança. O que a titia está acontecendo? Está acontecendo o que eu vou retratar para você, meu irmão. Ela não é convidada para aniversário, ela não é convidada para almoço, a família toda entra na van e vai passear, a titia fica vendo navios. Por quê? Porque ela leva tudo e traz tudo. Ela nunca levou Jesus, ela nunca levou o Espírito Santo, e ela nunca foi uma pessoa alegre, reclama de tudo e de todos. Uma pessoa assim termina sozinha.
Seja como foi Nossa Senhora. Ela foi na casa de Isabel levar o que ela tinha de melhor. Quarta lição: fale alto. Trocar a reclamação pela gratidão. Você não vê Nossa Senhora reclamando. Você já viu? Lê a Bíblia, onde que ela está reclamando? Ai, que calor. Ai, que barriga pesada. Ai, que menino grande. Ela não reclama. Por que Maria não reclama? Porque ela acredita que tudo na vida dela é vontade de Deus. Ela é escrava da vontade de Deus. Leia o Magnífica. A minha alma, olha aqui, a minha alma engrandece o Senhor. Exulta meu espírito em Deus, meu Salvador, porque Ele olhou para a pequenez de sua serva. O Senhor fez em mim maravilha. Maria tem uma boca bendita, uma boca que diz as coisas de louvor a Deus. Gente, vamos tampar o sol com a peneira não. Imagina se você fosse Nossa Senhora e fosse ganhar um menino num curral. Você que tem hospital, tem casa, você já reclama de tudo. Ai, que água fria. Ai, meu pé está inchado. A sandália não entra. O táxi não chegou. Imagina se você fosse ganhar o seu neném numa estrebaria. O que você não ia reclamar? Os homens, imagina se você fosse José, o tanto que você não ia reclamar de não ter dinheiro. Aí, ó, a mulher está esperando o filho de Deus, nem um cavalo tem para dar. Nem uma charrete, tem que subir no lombo do burro mesmo. Deus podia ter escolhido um homem melhor. Você não vê Maria nem José reclamar. Eles trocaram a reclamação pela gratidão. Fala alto. Quem é agradecido é mais feliz. Geralmente as pessoas ingratas são tristes. Só repetir para fixar. Qual é a primeira lição? Oração. Segunda lição, realizar a vontade de Deus. Terceira lição, visitar os parentes que mais precisam e levar coisas boas. Quarta lição, trocar a reclamação pela. Quinta lição, fala que vai estar do seu lado assim, que ó. O problema da sua família está bem debaixo do seu nariz. E me responda, o que está bem debaixo do seu nariz? A boca. Maria nos ensina o valor do silêncio. Tanto é que tem uma imagem que se chama Nossa Senhora. Quando Maria levou o menino Jesus ao templo, José do lado, duas rolinhas numa gaiolinha, eram pobres. Chegou Simeão falando de todas as coisas maravilhosas. Chegou Ana exaltando o menino. Como que o evangelho termina? Maria guardava e meditava todas essas coisas no coração. Maria não era de falar, Maria era de meditar. Não sei se você já notou o tanto que a língua atrai problemas para a nossa família. O tanto que a sua família briga porque tem gente que fala demais. Ou que não fala. Eu atendo mulheres, né? E as mulheres casadas reclamam: padre, peça a Deus para soltar a língua do meu marido, como soltou a língua de Zacarias. O homem não fala. Daqui a pouco eu vou colocar na mão dele uma tabuinha para ele escrever. Igual colocar na mão de Zacarias. Eu falo. Ele fica assim para mim, ó. Eu falo com ele. E aí? Aí ele faz para mim assim, ó. Tem silêncio positivo e tem silêncio negativo. Ao invés de falarmos de problema, de doença, São Francisco de Assis disse: se as suas palavras não forem melhor do que o seu silêncio, não vale a pena dizê-las. Tem hora, gente, que é muito melhor você ouvir uma ofensa
Alguém da sua família falou que não devia. Você tem na ponta da língua uma boa resposta. Você verá que o silêncio realiza milagres. Nossa Senhora do Silêncio, rogai. Reze mais isso. Ó Nossa Senhora, me ensine a fazer silêncio com aquilo que é preciso e falar aquilo que é necessário. Sexto ensinamento: não exigir do outro mais do que ele pode dar. Qual é o sexto ensinamento? Gente, abre bem o ouvido nisso. Mulher casada, abre o ouvido. Pai, abre o ouvido. Tem gente que pede demais, mais do que o outro pode dar. Você não pode exigir do outro o que o outro não pode dar. Dá um testemunho pequeno. Vocês conhecem a minha mãe. Um doce de pessoa, não é porque é minha mãe não, mas é um doce. Gentil, alegre, simpática, abraça a todos. Está quase sendo candidata a vereador Itaúna. Eu vi conhecer tanta gente. Eu ando com ela, falei, mãe, vamos, peraí, cumprimentar fulano, ciclano. Alegre, bem de vida. Cheira a gente, beija a gente, eu cheiro ela, arrumo o cabelinho dela, é uma festa. Meu pai não. Meu pai é mais sério. Hoje ele está bem mais acessível. A gente já abraça, já conversa um pouquinho. Já consegui falar que eu amo ele, já falou que me ama também, tá bom, né? Tá melhorando o negócio. Mas ele é mais, é um homem, né? E eu falava com a minha mãe assim, não entendo por que a senhora é tão carinhosa e meu pai é tão desligado. E aqui para nós, eu puxei ela e meu irmão puxou ele. Eu sou afetuoso, carinhoso, abraço, cheiro. Meu irmão não. Meu irmão chega, benção, benção. E ela fica assim, vem cá, meu filho, vem cá. Ih, a senhora, mãe, que mel. Aí vai. Mas ele vai não gostando. Um dia minha mãe me contou uma coisa que eu desconhecia, a raiz do problema. Ela me disse assim, meu filho, você está exigindo do seu pai o que ele não pode te dar, porque não tem. Quando a gente exige do outro que ele me dê o que ele não recebeu, eu estou fazendo o outro sofrer, porque ele não recebeu. E minha mãe me contou. Minha mãe é a filha mais velha de 2. Ela e o Paulo. Meu tio Paulo já faleceu. E ela contava que a minha avó, muito carinhosa, colocava ela num joelho, o meu tio no outro joelho. Ele estava as mãozinhas, ela ficava brincando com os dois. Era 2. Abraçava, cheirava, carregava os 2 pequenininhos. Meu pai, ele é filho de uma família de mais, não sei se são 16 ou 17 irmãos. É uma família grande. Minha mãe me perguntou, você não acha que a dona Almira colocava 8 no colo e 9 no outro? Na época da minha avó Almira, que eles moravam em Maravilhas, a minha avó falava rindo, mas era uma verdade. Minha avó falava, lá em casa era assim, é um saindo e o outro entrando. O menino nem tinha completado 1 ano direito, já tinha nascendo o outro. Como que o meu pai cresceu? Usando roupa do irmão mais velho. Quem cuidava dele era a irmã mais velha, que a minha avó estava cuidando dos meninos pequenos. Ele não aprendeu o que é colo de mãe, cheiro de mãe, abraço de mãe. O pai muito rígido, o pai muito nervoso, aqueles caras de roça, muito turrão. Meu pai casou. Quando veio eu, meu irmão, ele olhava para nós dois, ele pensava, o que eu faço? Porque ele era filho de 17, ele não sabia, na cabeça do meu pai, o que é ele ser um bom pai. Não deixar faltar nada lá em casa, ter bife todo dia, na cabeça dele. Ter bife todo dia e a gente não passar falta do que precisava na escola. Tanto é que ele pagava, falava com a minha mãe, não deixa os meninos comer sem bife não, compra bife. Porque na cabeça ele não comia carne quando era pequeno. Então ele queria dar para nós o que ele não teve. E o que ele não teve? Carne, bife todo dia. E aqui para nós eu não gosto de carne, então não resolveu muita coisa. Hoje eu entendo que a minha mãe tem um jeito de amar dela e que meu pai tem um jeito de amar dele.
Hoje eu vejo que é amor, mas o amor ele é diferente. Imagine se eu fosse exigir do meu pai o tratamento que minha mãe me dá. Ia ser um sofrimento para ele. Ele não teve o que a minha mãe teve de sobra. Maria me ensina isso. Quando José, ao chegar com ela em Belém, não arrumou hospedaria alguma, mas ele preparou o curral. Maria poderia ter dito assim: eu ganhar menino curral? Você está louco? Só que ela sabia, o curral é o melhor de José. O curral é o que ele dá conta de preparar. O curral é o melhor que ele tem para me oferecer. Você namora? Você está noivo? Você já casou? Quem sabe que o melhor que o seu marido, a sua mulher tem para você é um curral. Se ele só sabe daquilo, ame o pouco que ele faz. Não exija mais do que o outro pode te dar. Você deveria ser com o seu irmão é tão comunicativo, você é vergonhoso, você só fica quieto. Você devia ser como seu parente é assim, você é... Gente, cada um é um. Quando a gente respeita o jeito de ser do outro, o outro se sente amado. Quando o anjo apareceu para José e disse: pega Maria e a criança e foge para o Egito. Eu não duvido do que eu vou te dizer. Eu tenho certeza que José queria ter arrumado uma carruagem com 6 cavalos, manga larga machador, com um cocheiro, um ar-condicionado, não? Um frigobar, água mineral para Maria. Mas o que José não tinha? O que José não tinha? Tempo. Tinha tempo. José só tinha tempo de arrumar o quê? Um burro. E ele arrumou o melhor burro que ele conseguia. E falou para Maria: vamos fugir para o Egito, porque o Herodes vai tentar matar o menino. Onde que eu vou, José? Naquele jumento ali, ó. O jumento dele faltavam uns dentes, hein? Maria olhou, ela não falou nada, mas ela pensou: é o que temos para hoje. E Maria sobe no burro. Por que você não lê na Bíblia Maria reclamando do burro? Porque naquele momento o lombo do burro era o melhor que José tinha para oferecer. Entendeu porque de vez em quando seu marido é tão burro? Porque é o melhor que ele tem para oferecer. Precisamos amar o melhor no pior, para que o melhor aconteça por nós. Precisamos amar a pessoa como ela é, para que ela venha a ser o que deve ser. Maria não olhou o burro, Maria olhou o coração de José. E o que José deu conta de arrumar? Um lombo de burro. Maria nunca exigiu de José mais do que ele pode dar. Olha para cá. As famílias de hoje não sofrem por causa disso, não. Sua família, juntando a sua família toda, são 5 salários. Os filhos exigem dos pais uma vida de uma família que recebe 20 salários. Hoje ninguém quer. Hoje não tem mais, né? Quando era pequeno tinha conga. Não tinha conga? Não tem mais conga, não é verdade? Eu ia para o colégio fazer educação física de conga. Mas não era bonitinho, não era feia não. Hoje em dia não é bonito mais, mas era o que temos para a época, não é verdade? Eu ia de conga. Os filhos de médico, pessoas ricas de Itaúna, já tinham tênis. Eu ia de conga. E um dia que eu caí na bobagem, falar com a minha mãe assim: ô mãe, minha mãe picando com a faca desse tamanho, picando cenoura para mim assim, ó. O que é? Eu fui de conga. Meus colegas riram da minha conga. Ela só podia me dar um tênis. Minha mãe parou de picar cenoura, sem ameaçar, apontou a faca para mim e disse assim, sem ameaçar: o dia que você casar, ou não, né? Porque você vai ver o preço que é manter uma casa. E nessa época, meu filho, você não vai ter dinheiro para comprar tênis. É conga ou nada. O que você prefere? Conga
ou descalço? Falei, não, minha conga tá linda. Amo a minha conga. I love you, conga. Vou embora, né? Por quê? Isso eu posso falar sem falsa modéstia, eu não estou me elogiando. Minha mãe e meu pai fez algo por mim que eu agradeço até hoje. Isso eu agradeço até hoje. A minha vida e meu irmão sempre. Nós somos muito bem cuidados. Cabelo cuidado, roupinha limpa, tudo muito limpinho. Mas a minha mãe nunca deixou a gente viciar em marca. Ah, eu tenho que usar aquela... Não tem marca nenhuma. A marca, se você quiser, a única marca que você vai ter chama Havaiana. É a marca do chinelo na sua bunda, você começar a reclamar. É a marca que eu vou te dar. Você quer essa marca? Não. Então, é a que eu te der. Aí a gente acostumou. O meu irmão hoje. Meu irmão, também eu sou padre, então eu estou fora. Mas o meu irmão, fisioterapeuta, está fazendo uma outra faculdade, sai com a namorada, vai embalada, já está pensando em casar no que vem. Veste como um rapaz normal, não esquenta a cabeça com moda. A namorada fala, a gente vai em shopping, Samuel não gasta nada. Ele acha um absurdo, uma bermuda custa quase R$200. Ele fala, bermuda R$200? Eu falo, no malucão, R$200 eu compro 6. É porque lá em casa a gente acostumou. Tenha coisas boas, limpas, mas não se preocupe em ter uma vida que você não tenha condição. Se um dia você tiver, compre. Mas a gente foi criado sabendo. Eu não sou filho de rico, né? No início do ano, minha mãe estava numa casa de 24 cores. Eu falei, opa, estou abafando. Ano passado eu levei 12, meus colegas me humilharam. Esse ano eu tenho 24. Vocês lembram que as caixas de 24? Tem ainda? Era uma febre. Aí chegava na aula de educação artística, era a dona Paulina que dava aula. Aí entrava a dona Paulina. Bom dia, dona Paulina. Vamos à aula de educação artística. Não é apenas para colorir e desenhar, é para você colocar a arte na folha. Vamos abrir os nossos lápis de cor. Quem tem menos, dona Paulina ensina a usar menos. Quem tem mais, diversidades de tons. Eu falei, esse ano eu estou esnobando, eu tenho 24. Aí o menininho abriu assim a de 12, o outro abriu de 16, eu não. Eu peguei 24, 12 de cada lado. Até que chegou a chata da Jerusa, uma menina do meu lado, que era filha do médico, sentou do meu lado com a pochete preta, pum, na mesa. Eu falei, mas que pochete que é essa? Ela abriu a pochete era lápis de cor. Eu abri a minha caixa assim, Jerusa fez, tudo. Meu Deus, não sei quantas cores, os meus 24 até sumiram. 24, mas gente, com que cara que eu ia chegar em casa e falar com a minha mãe assim, mãe, eu não vou levar as de 24 não, eu quero uma igual da Jerusa. Eu não ia levar nenhum, ela ia quebrar todos. Aí tem só mais uma coisa, tem o jogo do vovô, não tem? O netinho não sabe? Às vezes quando eu ficava assim, vovô, o que foi, meu filho? Meu aniversário está longe ainda, mas que eu estou gostando tanto de colorir. Você não tem lápis de cor não? Tem só 24. Meu filho, você quer 36? Não, tem uma agora de 72. A Jerusa tem. Aí meu avô falou, meu filho, não é por nada não. Olha, meu avô era muito sábio, já faleceu, sou Bismarck, simpatia. Ele falava assim, meu filho, dinheiro o vovô tem até para te... Olha a sabedoria. Dinheiro o vovô tem até para te dar, mas eu não vou te dar para você não ficar iludido que você terá um patrão de vida igual a filha de médico. Para nós, o 24 está de bom tamanho. E a gente não ficava dando birra, rolando pelo chão, chutando canalha do vô não. A gente aceitava. Hoje em dia, meu filho, é diferente, né? Quebra tudo, eu quero. E tem que dar. E depois que dá, eu não quero essa marca, quero importar. Lançaram o lápis de cor, era um flagelo. Hoje em dia o negócio é caçar Pokémon. Na minha época não tinha Pokémon não. Tinha um lápis de cor
Se vocês já usaram, manifeste aí. Ele tinha 4 cores num lápis de cor. Aí você ia colorindo assim, você ia rodando o dedo, aí ia mudando os tons de verde. Já verde escuro, claro, azeitona, né? Aí ia fazendo assim, ó. Meu filho, a minha mãe me deu uma caixinha com 4. Era o amarelo, vermelho que passava para amarelo, o verde, azul e tinha mais um, cor primária. Isso aqui era 4. Fiquei satisfeitíssimo. Gente, nós temos que aprender a não exigir do outro mais do que o outro tem para dar para a gente. São alguns exemplos que eu lembrei da minha infância, mas deu bem para você aplicar na sua casa, não é? Os adolescentes abrem a geladeira de manhã, tem lá suco, Gatorade, refrigerante, pão, queijo. Eu vou para a escola com fome, tem nada para eu comer. Nada para comer tinha minha avó, que ia para a escola com mingau de fubá com folha de taioba, que almoçava arroz com ovo, que tomava café 5 horas para não precisar jantar e para não tomar café cedo, para não ficar com fome de noite. Não é verdade? Hoje em dia tem de tudo, mas exige sempre. Último ponto para aprender com Nossa Senhora: posso perder separado, mas preciso encontrar junto. Vamos repetir? Posso. Maria estava numa caravana e ela fez assim, ó, e não viu Jesus. Falou: tá bom, está com 12 anos, deve estar com José. José olhou, não viu Jesus. Está com 12 anos, deve estar cuidando da mãe dele. Caminharam um dia, na hora do lanche, a família toda sentou. Onde está Jesus? José perguntou: mas não estava com você? Maria: comigo não, achei que estava com você. Ele ficou em Jerusalém. Vamos voltar. Perderam separados, mas foram procurar. Papai e mamãe, posso dar um conselho? Posso? Nunca use a denominação seu filho para o seu filho. Marido, o que o seu filho está fazendo? Não, é nosso. O filho se perdeu, é por causa da mãe, você passou a mão demais na cabeça dele. Você foi muito... Não, os dois têm que buscar os filhos perdidos. Você não vê Maria criticando José, você não vê José falando de Maria. Perdeu, perdeu, então vamos voltar. Tem hora que é preciso voltar para começar de novo. Quem sabe, meus irmãos, esta missa de hoje, Semana da Família, o jubileu do santuário aqui de Nossa Senhora Aparecida, não é esse momento de você voltar para encontrar os que ficaram para trás, voltar e pensar que você não pode exigir do outro mais do que ele pode dar, voltar e pensar que aquilo que você disse magoou o outro, você deve fazer mais silêncio, voltar para aprender a não reclamar, mas agradecer, voltar para visitar os parentes, idosos, esquecidos, julgados, doentes, internados, voltar para realizar a vontade de Deus, voltar a ter uma vida de oração. Há uma música muito bonita, Neuci, não sei se essa vai, eu era pequeno, nem me lembro, essa estava aí, não é? Eu vou ler uma coisinha. Essa música toca o meu coração porque era a música que eu cantava quando eu estava na catequese, da primeira comunhão. Eu era pequeno, nem me lembro. Juntava as mãozinhas e rezava apressado, mas rezava como alguém que ama. Nas Ave Marias que eu rezava, às vezes esquecia algumas palavras. Aí tem outro pedacinho e vem o refrão: Ave Maria, Mãe de Jesus, Ave Maria, Mãe de Jesus. Você sabia que para a mãe o filho nunca cresce, né? Sabia ou não sabia? Tem filha de 40, já casou, de vez em quando a mãe liga: ai meu filho, tudo bem? Está comendo bem? Está dormindo? Não é assim? Para Maria, quando ela olha para nós, nós somos aquelas crianças da coroação. Crianças que precisamos dela, que a amamos, que a coroamos, que a devotamos.
Antes da canção, nos perigos, nas angústias e nas incertezas, pensemos em Maria, invoquemos a Maria. Ela esteja sempre em nossa boca e em nosso coração. E para obter a ajuda de sua oração, não esqueçamos de seguir o seu exemplo e colocar na nossa família as 7 lições de Maria: oração, realização da vontade de Deus, visita aos parentes, louvor, silêncio, não exigir mais do que o outro pode dar, perder o separado, encontrar junto. Com seu apoio, não cairemos. Sobre sua proteção, não temeremos. Se ela nos guia, não nos cansaremos. Se nos é propícia, chegamos ao fim. E assim, experimentaremos em nós mesmos o que com razão se diz: e o nome da Virgem era Maria. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Ave Maria, Mãe de Jesus. Olá, eu sou o Padre Christian Shankar e você está no nosso canal de evangelização, Projeto Luz e Vida. youtube.com/Projeto Luz e Vida. Toda semana um novo vídeo para você. Curta, favorite, compartilhe, inscreva-se no canal. Acesse o nosso site christianshankar.com.br. Lá você encontra esta e outras pregações disponíveis em CD e DVD. É o projeto Luz e Vida, levando até você pregações que podem mudar a sua vida. Sua vida. Sua vida. Sua vida. Sua vida. Tinha um papagaio, já contei, mas tem gente que não conhece, que rezava todas as orações. Era um papagaio de um padre. O padre ensinou. Aí o padre falava para o papagaio: Pai nosso, papagaio, que estás no céu, santificado. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
sabia as orações quase todas. Todo mundo, ó, que lindo, que lindo. Tinha uma mulher, foi visitar o padre, falou assim: padre, eu moro do outro lado da rua, e eu vejo o seu papagaio rezando sem parar. Eu admiro isso. E eu agora estou mudando, para um prédio, e eu não posso levar os meus animais. O cachorrinho eu dou dano para um, os peixinhos eu dei para o outro. Eu tenho lá em casa uma maritaca. A maritaca, como que é um papagaio do senhor? Se chama Josué. É bíblico. A mulher então vai combinar, porque a minha maritaca chama Graça. Porque a empregada lá de casa chamava Dona Graça. Aí ela cuidava dela, a gente não colocou o nome de Graça. O senhor não quer a Graça para o seu papagaio, não? Aí o padre, tá bom, ele fica muito sozinho, pode mandar a Graça. Aí pegou a maritaca e deu o papagaio. O papagaio só ficava com a asinha na Graça assim, ó. O papagaio falava com ela: Gracinha! Chegou o bispo com uma visita pastoral e foi na casa do padre, doido para ver o papagaio rezar. O padre: bem-vindo, excelência, vamos ao quintal, eu sei que o senhor quer ver o papagaio. O bispo: vamos lá, nunca vi um papagaio que reza tanto, quer dizer que o senhor é um homem de oração. Muito obrigado. Chegou lá o papagaio naquele chamego, a Graça. O bicho já ficou meio assim, falou: esse papagaio está rezando? O papagaio estava todo com as penas tudo assim, ó. Aí o padre: Josué, Pai Nosso. Josué: ao pé, Ave Maria. Papagaio: glória ao Pai. O bispo: meu filho, esse papagaio não está rezando nada? Aí o padre falou: olha, bispo, eu vou te contar uma. Ele rezava tudo, mas desde o dia que ele ganhou a graça, nunca mais ele rezou. Você viu? Gente, tem gente que é igual o papagaio Josué. Reza, mas que é uma beleza. Mas o dia que recebe a graça... Eu estou mentindo? Não, meus irmãos. E às vezes o papagaio Josué não é o outro, somos nós. A gente fica igual criança. Veja, criança típico disso. Papai me dá boneca, mamãe me dá boneca, papai me dá um carrinho, me dá um videogame. Eles pedem 50 vezes a mesma coisa. Aí no dia do aniversário ganha. Eles ficam tão encantados que eles vão brincar o dia todo. E aquelas tantas vezes, me dá. Quando ele ganha, raramente olha para o pai e para a mãe e fala: ô pai e mãe, muito obrigado. Você tem filho e filha? Conta no dedo quantas vezes que os seus filhos agradeceram os presentes que você deu. E conta no dedo da mão e do pé quantas vezes ele pediu. Você está entendendo que o ser humano está sendo treinado para pedir e não agradece nem a Deus, nem os outros. Terceiro, olha que interessante. Um deles, vendo-se curado, voltou, glorificando, agradecendo a Deus em voz alta. Como que ela agradecia a Deus? Você já viu como que as pessoas reclamam em voz alta? Você já viu alguém agradecendo em voz alta? A pessoa reclama muito. Tem gente que faz concurso, quem que é o mais sofredor? Em voz alta: minha vida está assim, minha vida, eu não aguento mais isso. Eu não vou contar onde, mas a gente tem vizinho, né? Não tem vizinho? Conforme o vizinho, de vez em quando você escuta: eu não aguento mais essa vida, eu te mato. Aconteceu um fato pitoresco há uns anos atrás lá em casa, que a minha mãe mora na casa que o meu avô construiu. Ele faleceu, ela mudou para lá. E a área lá fora, ela não tem porta, é
uma área, tem a mesa de jantar, tudo certinho, mas não tem porta. Então a casa se liga através da área, a garagem se liga na área de cá, então não tem porta. E os vizinhos da minha mãe gostam muito de gato. E os gatos, não vou falar em linguagem simbólica, eles vão fazer gatinhos na mesa da minha mãe, em cima da fruteira dela. E minha mãe tentando dormir, e os gatos naquele escândalo. Não sei se você já escutou, é um escândalo. E minha mãe foi ficando por aqui, ela foi ficando por aqui. Certo dia, o Samuel, meu irmão, estava na garagem, limpando o carro num sábado de manhã. A minha mãe entra na área, 3 gatos em cima da mesa. Ela falou, não, agora é demais, de madrugada ainda vai, mas agora é muito pouca vergonha. Deu um, sabe aqueles rompantes? Deu um rompante na minha mãe. Ela pegou uma faca e falou assim, eu te mato. Quando ela gritou, eu te mato, o gato saiu correndo, passou pelo meu irmão e entrou no lote. O meu irmão viu o gato, sabia que a minha mãe queria pegar o gato, ele saiu correndo atrás do gato, e minha mãe com a faca atrás do meu irmão, gritando, eu te mato. Agora já está pronto, mas na frente da minha casa construíram um prédio, já inaugurou, tem gente morando já. Quando o prédio estava sendo construído, que ocorreu o fato, hora que o gato passou, os pedreiros não viram. Aquele berreiro da minha mãe, eu te mato, eles olharam, o meu irmão sai correndo e minha mãe atrás. E o pedreiro conhecia a minha mãe, está assim, ô Ana Maria, faça isso não, só está nervosa, vai trazer problema. A minha mãe, vai me trazer problema? Você não viu que ele fica mijando na mesa? Não, mas tem solução? Não, ele está me fazendo muita raiva. A minha mãe falando do gato, e os pedreiros achando que era, mas isso virou uma comédia. Depois que ela voltou, falou, não, é um gato. E eles fizeram amizade com a minha mãe, desceu, foi uma festa. Gente, vizinho, a gente escuta essas coisas. E há pessoas que são ingratas e querem matar, não é o gatinho lá, não é? Mas querem matar a própria existência, matar os próprios sonhos, matar a própria vida. E agora vem a pergunta, como que eu tiro a beleza da vida? Como que eu vou matando a minha própria vida? Sendo ingrato. A pessoa ingrata é uma rosa cortada. Ela é bonita por pouco tempo. Depois ela começa a quê? A secar. Quarto, não ficaram curados os 10? Onde estão os outros 9? Deus sente a ingratidão. Se Deus curou 10, Ele esperava que 10 voltassem. Então as pessoas que são curadas e que não voltam, Deus continua perguntando, mas onde que está aquele que eu curei? Onde está aquele ou aquela que foi abençoado? Eu estou vendo na igreja só aqueles que vêm toda quarta. Cadê aquele que rezou, recebeu a graça e não está aqui? A pessoa está mostrando para Deus a própria ingratidão. Mas tem uma beleza aqui, que passa despercebido. Quantos foram curados? Quantos foram salvos? 1. Porque no final Jesus diz para ele, levanta-te e vai, tua fé te salvou. O que é melhor, receber a cura ou a salvação? E como é que aquele recebeu a salvação? Sendo grato, agradecendo a Deus. Lucas 16:10 diz assim, aquele que é fiel nas coisas pequenas, é fiel nas coisas grandes. Quem é injusto nas coisas pequenas, também é injusto. Olha para cá. A pessoa ingrata, ela é ingrata, indiferente do que ela tem ou deixou de ter. Porque se você substitui aqui, fica assim, quem é grato nas pequenas, será grato nas grandes.
Quem é ingrato nas pequenas, não pense que será grato nas grandes. Exemplo, a pessoa que reclama que não tem algo pequenino, era aquela que reclamaria se tivesse algo grande, ela gostaria de algo ainda maior. Lição: 10 curados, 9 indiferentes, 1 agradecido. Aqui nós temos 2 times: o time dos ingratos e o time dos agradecidos. Pergunta e espera a resposta. Pergunta para estar do seu lado assim: você joga em qual dos 2? Qual dos 2? Aí fica ruim, né? Porque tem hora que a gente é ingrato, tem hora que a gente é agradecido, aí você não sabe de qual time que você faz parte. Quando somos gratos, reconhecemos que recebemos mais do que merecemos. A pessoa agradecida, ela sabe que ela recebeu mais do que ela merece. Repita alto e gostoso: toda pessoa grata é humilde. Toda pessoa ingrata é orgulhosa. Vou te dar um exemplo muito claro. Tem pessoas que você pode fazer uma coisinha assim, ó, a pessoa é grata o resto da vida. E há pessoas que você está fazendo bem para elas a vida inteira. Daqui a pouco eu vou ver as cabecinhas assim, quer ver? Você fez 99 coisas boas para uma pessoa. O dia que você fez uma coisinha ruim, ela esqueceu as 99, ela só fica lembrando da uma coisa ruim que você fez. Ou eu estou mentindo? Aí tudo que você fez de bom sumiu. Mas você lembra aquele dia? Você lembra aquilo? Essa pessoa, ela é o quê? Ingrata. Um ditado que eu acho forte, mas que se adapta a muitos: você cuspiu no prato que comeu a vida inteira. Comida humilde, ajuda pequena, o dia que cresce, você era ruim. Estar com você era ruim. O que você fazia para mim era pouco. Quem é ingrato no pouco, é ingrato no muito. Quem é agradecido no pouco, é agradecido no muito. Está provado que as pessoas gratas são mais felizes. Quem fala muito obrigado, agradecido, é mais feliz. A pessoa ingrata, ela acha que tudo que você faz é pouco e ela quer mais. E a pessoa não agradece. Recebi um videozinho, talvez vocês já viram, mas eu achei maravilhoso. Num sinal de trânsito, parou uma Ferrari. Do lado da Ferrari, parou uma Hilux. Aí o cara da Hilux olha para a Ferrari e pensa assim: meu sonho é ter um carro desse. Só que ao lado do Hilux tem um carro muito bom. Aí o cara do carro olha e diz: eu ainda compro uma Hilux dessa. Do lado do carro dele tem um carro popular. O cara do carro popular olha e fala: não, meu sonho é ter esse carro. Do lado do carro popular tinha um carrinho velho. Aí o cara do carrinho olha e fala: tem que mudar de carro, esse aí me serve. Ao lado do cara do carrinho ruim passa um cara de bicicleta. E o cara diz: não, quem dera que eu tivesse pelo menos um carrinho ruim desse. Do lado do cara de bicicleta tem um cara a pé. Aí o cara pensa: não, mas não tem nem bicicleta, pô. Aí do alto do prédio tem um rapaz de cadeira de roda e olha para o cara e fala: não, eu queria tanto andar. Enquanto a gente está querendo carro, coisas grandes, tem gente que não tem o mínimo do que você tem, e a pessoa é muito mais feliz e muito mais agradecida do que você. Eu já almocei em casas que a mãe fez um banquete
E o filho, todo momento, deu aquele escândalo na mesa: eu não gosto de peixe! Na minha frente, na frente da visita. E eu já fui em casas que achei que estava apenas uma senhora idosa pobre, levando para ela um marmitex, e ela toda agradecida disse: ô padre, muito obrigado pelo marmitex, eu vou dividir com meu neto que está me visitando hoje. O rapaz é ingrato com uma mesa farta, e a senhora é grata com um marmitex. Entendeu a palavra? Quem é ingrato nas pequenas é ingrato nas grandes. Quem é grato nas pequenas será grato também nas grandes. Reze comigo o Salmo 103, versículo 2. Repita: bendiga o Senhor, ó minha alma, não esqueça nenhum das suas bênçãos. Gente, pense a quantidade de bênçãos que Deus te dá todos os dias. Por que nós não agradecemos as bênçãos de todos os dias? Que a nossa atenção não está naquilo que recebemos, mas naquilo que não recebemos. A nossa atenção não está naquilo que Deus nos dá, mas naquilo que Deus ainda não nos deu. Ninguém agradece o arroz, o feijão, o ovo, o macarrão, a salada, mas reclama do bife que não tem. Ninguém agradece os sapatos que já teve, mas agradece o tênis que ainda não tem. Nós estamos olhando para o negativo, e a Bíblia está dizendo: bendiga o Senhor, ó minha alma, não esqueça nenhuma das suas bênçãos. Repita: ser agradecido é uma virtude. Ser um reclamão é um defeito. Salmo 92, versículo 1 e 2, olha que beleza. Como é bom agradecer o Senhor e cantar louvores no nome do Altíssimo, anunciar de manhã o teu amor leal e à noite a tua fidelidade. Tem gente que agradece o dia inteiro, tem gente que reclama o dia inteiro. E reclama não é porque não tem não, reclama porque reclamão. Se tivesse, estava reclamando. Quer um exemplo? Eu já vi pessoa reclamando de areia da praia. Enquanto ela estava reclamando da areia da praia, a maioria estava trabalhando. Tinha gente carregando lixo, tinha gente no forno, tinha gente deitada na cama do hospital, e a fofa reclamando da areia no pezinho. O que essa mulher é? Ingrata. Ô Senhor, muito obrigado. Areia no pezinho? Não, a mulher está na praia, a mulher viajou lá para Guarabari, a mulher está comendo camarão, está reclamando. E eu já vi muita gente no hospital, internado há 30, 60 dias, e eu chego e falo: aí, como que você está? Ô padre, graças a Deus, Deus tem me fortalecido. A enfermeira me conta: nunca vi a pessoa reclamar. A dondoga na praia reclamando da areia no pezinho, e o outro internado há 60 dias louvando a Deus. Não é difícil? Note que a ingratidão é indiferente ao redor, e a gratidão é indiferente ao redor. Há pessoas que sabem que estão falecendo, que a vida está exaurindo, e você não vê a pessoa reclamar, você não vê a pessoa blasfemar, e é o doente que fortalece a família. E você vê pessoas cheias de vida reclamando da hora que acorda à hora que dorme. A ingratidão dói nos nossos corações e no coração de Deus. Fala para quem está do seu lado assim, ó: agradeça as pessoas. Quais pessoas? Agradeça o teu pai pelo trabalho dele, por durante anos ele pagar a tua luz, a tua água, a tua comida, te comprar roupa, te levar a passear. Tem filho que nunca agradeceu o pai. Agradeça a mãe pelas roupas que ela lava, a comida que ela faz, o quarto que ela arruma.
Tem filho que nunca agradeceu a mãe. Parece que a mãe é obrigada, é uma escrava. Agradeça aos seus amigos por eles estarem com você. Agradeça o seu namorado. Agradeça a sua namorada por eles fazerem parte da sua vida sentimental. Agradeça ao seu patrão pelo trabalho que ele te proporciona. Agradeça as pessoas que já te ajudaram, as pessoas que já colaboraram para que você chegasse aonde você chegou. Se não fosse muitas pessoas desconhecidas, você não estaria onde você está. E tem gente que só reclama, reclama da família, reclama do trabalho, reclama do patrão, reclama da igreja, reclama do namorado, só reclama. Ingratas. As pessoas estão ingratas. Tem uma historinha que eu contei na rádio hoje, mas que cabe aqui. Que o professor deu uma redação para os alunos juntarem em grupo e escolherem as 7 maravilhas do mundo. Foi difícil, mas no final eles chegaram a um consenso e falaram com o professor assim: estão aqui as 7 maravilhas do mundo: as pirâmides do Egito, Taj Mahal, Grand Canyon, Canal do Panamá, Empire State, Basílica de São Pedro e Muralha da China. São as 7 maravilhas do mundo moderno. E uma moça com a cabecinha baixa. Aí o professor disse: e você? Quais são as 7 maravilhas? Você está com dificuldade? Ela falou: estou com dificuldade, são tantas. Eu escrevi aqui umas 30, estou custando a resumir em 7. Todo mundo, mas quais são as 7 maravilhas do mundo? E ela disse: para mim, as 7 maravilhas do mundo são ver, ouvir, tocar, saborear, sentir, rir e amar. E a turma ficou toda em silêncio. A nossa vida é cheia de maravilhas. Nós estamos preocupados em reclamar. Quem reclama não vê as maravilhas da vida. Em todas as circunstâncias, dai graças. Repita. 1 Tessalonicenses 5,18. Em todas. Tem que ter fé. Que nós sabemos agradecer as coisas boas, mas não sabemos agradecer o que parece ruim. A Bíblia diz: em todas as circunstâncias dai graças, porque esta é a vosso respeito, a vontade de Deus em Jesus Cristo. Se você tem fé, tudo que te acontece concorre para o seu bem. Amém? E quando eu falo tudo, é tudo. Você tem fé em Deus? Tenho. Você perdeu o trabalho? Perdi. Agradece. Deus tem algo para você. Você treinou e não conseguiu a carteira? Agradece. Deus tem algo. Padre, como que eu posso agradecer pelas coisas ruins que me acontecem? Porque a palavra de Deus diz: em todas as circunstâncias. E em todas as circunstâncias é circunstância boa e circunstância ruim. Porque esta é a vosso respeito a vontade de Deus. Lembro de 2 momentos difíceis na minha vida. Já contei isso aqui, não vou ficar contando isso, só para lembrar. Primeiro, no meu tempo de adolescente, quando eu era gago. Tive uma dificuldade tremenda, e na escola fui muito humilhado. Segundo, no meu tempo de seminário, quando meus pais eram separados, minha avó mandava um dinheirinho todo mês, 10, 20 reais na época. Não tinha dinheiro para sair, não tinha dinheiro para comprar livro, uma dificuldade tremenda. E eu ligava para minha mãe, reclamando: tá difícil, não tem dinheiro nem para comer um sanduíche. Quando eu era gago, ficava no meu quarto, triste. Minha mãe sempre falava comigo: agradeça a Deus por tudo, glorifique a Deus por tudo. E eu, nervoso, falava: eu vou glorificar a Deus por seu gago.
eu vou glorificar. E chorava. A minha mãe falava: meu filho, glorifica a Deus, porque no futuro Ele vai lhe dar a vitória. Eu não sabia, mas ela já acreditava. No meu tempo de seminário, uma vez lá, eu lembro que o reitor me chamou à noite. Esse dia foi trágico, eu nem dormi, tanto que eu chorei. Ele falou comigo assim: olha, teve uma reunião e eles estão pensando ou te mandar embora, ou te mandar para São Paulo fazer um estágio. Eu falei: por quê? O que eu fiz? Não, porque onde você celebra, esses encontros que você está fazendo por aí, está reunindo gente mais. E eles estão vendo que se você ordenar, o negócio vai crescer ainda mais. Então eles estão querendo. Aí eu chorava, aí ligava para minha mãe: mãe, eu não queria mais embora. Aí minha mãe, claro que ela sentia, mas ela queria me passar força. Ela falava: está me ligando para quê? Eu vou ligar para quê? Posso fazer nada. Eu não sou bispo, eu não sou padre, e eu não te chamei também para ser padre, não. Nesse lugar que você mora aí não tem capela, não? Tem. Então vai lá, reza para Jesus. Se Jesus te chamou para ser padre, ninguém vai impedir que você chegue lá. Mas se não foi Jesus, você se prepara que eles vão te mandar embora. Christian, para de chorar e glorifica a Deus. Hoje eu entendo a espiritualidade da minha mãe. Naquele tempo que eu era gago, é para que hoje eu possa valorizar e usar o dom da palavra para falar de Deus 24 horas por dia. Naquele tempo que eu não tinha nada, Deus me preparava, porque Ele sabia que um dia eu teria, e para que eu soubesse dividir, para que eu soubesse valorizar em todas as circunstâncias. Dai graças, porque naquele momento esta é a vontade de Deus para você. Porque a sua vitória não está no ruim que te acontece hoje, está no aprendizado que você só adquire amanhã. Se você hoje está bem, está feliz, está com saúde, tem dinheiro, graças a Deus. Se você está doente, está devendo, está com problema no casamento, está com problema com o filho, graças a Deus, porque essa é a vontade de Deus para hoje. É o que temos para hoje. Carrega a cruz de cada dia, e amanhã a graça virá. Olhe para Nossa Senhora magnífica. Minha alma glorifica o Senhor, agradece o Senhor, meu espírito exulta de... ela não reclama, ela exulta de alegria. Meu Deus, meu Salvador, porque Ele olhou para a minha pobreza, realizou em mim maravilhas. Maria era grata, e nós às vezes somos ingratos. Meus irmãos, sejamos agradecidos. Agradeça a todos. Você já agradeceu as pessoas que te ajudam? Você agradece os seus benfeitores? Você agradece o motorista do ônibus? Você agradece o caixa do supermercado? Você agradece a pessoa que te faz algo? Tem gente que não agradece, parece que é obrigação. Tenha o costume de dizer muito obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado, minha mãe. Obrigado, meu pai. Obrigado, namorada. Vai dar um beijinho. Obrigado, meu patrão. Quando você receber o seu pagamento, se você quiser que o seu dinheiro renda, pega o seu dinheiro e fala assim: oh meu Deus, muito obrigado. Tem gente que está desempregado. Você quer que o seu dinheiro não tenha para nada? Já que você receber, reclama. Só isso. Aí você vai ver o que é só isso. Não dá para nada. Não dá para você nem pagar a dívida. Mas quando você é agradecido, Deus, Ele multiplica. Deus, Ele abençoa. Seja grato pelas pequenas coisas. Meus irmãos, agradecer é uma decisão. Que esta noite,
ao sairmos daqui, que a nossa vida seja um hino de louvor a Deus. Que nós não nos cansemos de agradecer, e que nós tenhamos fé suficiente para agradecer as coisas que nós adquirimos, para agradecer aquilo que perdemos, para agradecer as pessoas que entram na nossa vida e aquelas que saem. Se eu queria uma coisa e isso aconteceu, obrigado, Senhor. Se eu queria uma coisa e não aconteceu, obrigado, Senhor. Tu sabes mais que eu. Quando nós agradecemos a Deus pelas coisas que nos acontecem, que nós não entendemos, Deus prepara algo maior. Aquele que é grato nas pequenas coisas será grato nas grandes. Aquele que é ingrato nas pequenas será também grato nas grandes. Nós que estamos aqui na missa da família, você que termina de escutar este CD, você que agora me assiste neste DVD, você que acompanha o YouTube, sabe que esta palavra não chegou à toa até você. A sua vida ainda não é melhor, porque você reclama demais e agradece de menos. Eu não sei qual dia, mas o que eu sei é que na minha vida e na tua vida, um dia Deus olhou para nós, como Ele olhou para aqueles 10 leprosos. Ele falou para mim, não apenas uma vez, e Ele fala para você: vai. E nós vamos. E quantas e quantas vezes nós vamos e alcançamos a graça, e alcançamos a cura, e alcançamos a bênção, e nós não voltamos para agradecer. A gratidão é o pagamento dos humildes. Faça essa experiência na sua vida. Comece a agradecer mais. Agradeça por aquilo que você tem, ao invés de reclamar por aquilo que você não tem. Agradeça as pessoas que fazem parte da sua vida. Agradeça as bênçãos de Deus diariamente. Você já pensou que o seu coração ele bate sem você precisar pedir? Agradeça. Você come, seu estômago faz todo o trabalho sem você precisar se preocupar com isso. Você respira, você está vivo. Pessoas te amam. Agradeça. Quanto mais você agradecer, mais bênçãos você terá. Eu já escutei da boca de muitas pessoas: eu gosto tanto de ajudar fulano de tal, ele é tão agradecido, ele vai ser sempre ajudado. Eu já escutei também o outro lado da moeda: ajudei tal pessoa uma vez só, ela é ingrata, nunca agradece. E não pense que Deus não está esperando, Ele está te esperando. Porque há 2000 anos atrás Jesus disse o que Ele continua repetindo: mas não foram 10 os curados? Por que só volta um? Onde estão os outros 9? Eu quero profetizar na tua vida e na vida de todos que estão aqui, que você, não desvia o olhar não, que você seja este um que voltou. Não se preocupe
se o teu pai não voltou, se a tua mãe não voltou, se o teu filho não voltou, se o teu vizinho não voltou. Você volte e agradeça ao Senhor. Meu irmão, missa é Eucaristia. O que significa a palavra Eucaristia? Ação de graças. Só vem à missa quem quer agradecer a Deus. Só vem à missa quem reconhece a bondade de Deus. Por tudo e por todos demos graças a Deus. Repitamos: por tudo e por todos demos graças a Deus. Vamos ficar de pé. Coisas simples da vida. Eu não sei se você, quando vem à missa da família, você fica sempre ao lado de quem está do seu lado, ou talvez alguém vem com você. Mas essa pessoa que está do seu lado, nesta missa, não está por acaso. Essa pessoa está do seu lado porque foi uma bênção de Deus você participar da missa com essa pessoa aí. Você que é ministro da comunhão, você que é acólito, você que é do ministério, pessoal da sacristia, pessoal do anjo da guarda, pessoal do dízimo, pessoal da acolhida, o projeto Luz e Vida, pastoral médica, os brigadistas, pessoal da barraquinha. Você já pensou se você fosse um? Não aconteceria. Você já agradeceu a Deus por você fazer parte dessa equipe? Você já agradeceu a Deus pelas pessoas que estão aqui com a mesma fé e que trabalham com você na mesma equipe? Vou pegar os ministros, por exemplo. Estão ajudando na missa, participam de reunião, leva comunhão para os doentes. Quando precisa, ainda o padre puxa a orelha. Talvez você que vem à missa, quantas vezes você já não recebeu a comunhão da mão deles? E quantas vezes você já encontrou com algum ministro e dizia assim: olha, muito obrigado por você ser ministro, porque eu recebi Jesus das tuas mãos. Quantas pessoas me cobram? Quantas pessoas exigem mais do que eu posso dar? Eu atendo, eu visito, eu não como direito, eu não dormo direito, e o povo cobra e pede. E de 10 que eu tento, quantos já falaram assim: ô padre, obrigado pela missa da família. Padre, muito obrigado pelas pregações que o senhor prepara. Muito obrigado pelo tempo que o senhor dispõe a nós. Muito obrigado, você chega correndo do aeroporto, suado, com fome, nem toma banho e vem celebrar com a gente. Não é que a gente faz para o agradecimento, mas as pessoas não agradecem, elas cobram e reclamam aquilo que nós não somos e não damos conta, mas elas não agradecem. Você que é de outra paróquia, quando você tiver a oportunidade, não procura só o padre para você ficar falando dele ou na cabeça dele, mas fale para ele: padre, muito obrigado por o senhor estar aqui conosco. Tem gente que não tem padre na paróquia, não tem missa, não tem comunhão. Muito obrigado, porque pelo Senhor eu tenho Jesus na Eucaristia, pelo Senhor eu entendo mais a Bíblia. Obrigado porque o ministério na missa ajuda demais o sacerdote. Imagina uma missa da família sem música. Obrigado ao ministério, o dom que eles têm eles colocam. Obrigado aos ministros. De mim ninguém pode reclamar, porque toda missa, quando chega na sacristia, eu falo: bendigamos o Senhor, demos graças a Deus. Muito obrigado a todos, Deus abençoe. Eles não estão ajudando a mim, eles estão servindo a Deus, mas auxiliam na celebração. Muito obrigado. Muito obrigado a você que vem toda quarta-feira. Muito obrigado. Não vale a pena agradecer? A gente perde muito tempo falando mal. Então hoje você vai ter uma oportunidade de agradecer. Primeiro, o dever de casa eu vou dar para quem trabalha na igreja: os ministros, os acólitos, os anjos da guarda. Você vai procurar alguém da sua equipe
E você vai dizer para a pessoa: olha, muito obrigado por você fazer parte da nossa equipe. E você que está participando da missa, você vai olhar para o seu lado e dizer: olha, muito obrigado por você existir. Se você não conhece a pessoa, diga assim: muito obrigado pela sua vida. Eu tenho certeza que você é a pessoa mais importante da vida de alguém. Muito obrigado por isso. Agradeça, gente, abraça aí, agradece. Agradece pelas pessoas estarem aqui. Agradecem pelas pessoas fazerem parte do mesmo ministério. Muito obrigado. Tamo junto, muito obrigado. Agradecer. Simão, muito obrigado. Você ajuda o Pai demais. Projeto Luz e Vida, muito obrigado. Pessoas que nos ajudam, obrigado. Olha para trás, fala muito obrigado. Obrigado, diga. Obrigado por você ser quem você é. Fale isso aí. Obrigado por você ser quem você é. Obrigado, Senhor, viu? Estamos obrigado, juntos. Senhor, que está aqui toda quarta com a gente. Tamo junto, tamo junto. Muito obrigado. O refrão para encerrar, bem bonito. Vamos agradecer a Deus, Ele é o principal. Aplauda o Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Espírito Santo. Muito obrigado, Nossa Senhora. Muito obrigado, meu anjo da guarda. Aplauda, aplauda. Que bom que este vídeo chegou até você. Eu acredito que na vida nada é coincidência, tudo é providência. Espero que este vídeo ajude você a se relacionar melhor consigo mesmo, com os outros e com Deus. Este vídeo faz parte do projeto Luz e Vida e está disponível no YouTube, Projeto Luz e Vida. Toda semana um vídeo novo para você. Se você acompanha o nosso trabalho e admira o nosso jeito de evangelizar, não deixe de compartilhar, curtir, favoritar e principalmente se inscrever no canal. Existem vários e vários vídeos disponíveis para você. Cada vídeo uma reflexão nova para que você seja uma pessoa nova para um mundo novo. Toda semana nós temos um encontro marcado. Toda semana um novo vídeo com boas lições para você. Muito obrigado pelo seu carinho. Obrigado por fazer parte desta grande família do Projeto Luz e Vida. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Vídeo.